Boa tarde. Retomamos a sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 23 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos passar agora ao julgamento do item 130, cuja recorrente é a Nordeste Indústria e Comércio Limitada, de relatoria do Dr. Marco Antônio. Por favor, Dr. Marco. Obrigado. Esse processo envolve recurso voluntário, interposto contra acórdão da RJ Recife, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra autos de infração de PIS e COFINS não cumulativos, lavrado em 2014, 24 de novembro de 2014, e relativo a fatos geradores do ano de 2010. Foram apuradas 4 infrações, né? Falta de declaração de receita sujeita a COFINS, subvenção proveniente do programa Desenvolve, um programa estadual da Bahia, exclusão indevida de receita da base de cálculo da COFINS, falta de declaração de receita sujeita a COFINS, subvenção proveniente da redução de 75% do IRPJ calculado sobre o lucro da exploração, e créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição, outras operações com direito a crédito. Tem a composição de cada um dos autos, as infrações são as mesmas para ambos, né? Após o questionamento dos autos pela contribuinte, foram questionadas todas as infrações, né? A DRJ considerou improcedente a impugnação, conforme já falado, e houve, então, apresentação de recurso voluntário por parte da recorrente. Estou passando aqui o relatório de forma bem dinâmica, né? Estou lá no final da página 13. Então, a contribuinte apresentou recurso voluntário, vocês podem ver aí nas folhas 10.172 a 10.226, com essa estrutura aí, questionando cada uma dessas infrações. Tem aí a parte da tempestividade, tendo os fatos e tendo o direito. A tempestividade, ela tem uma preliminar de tempestividade aí, que eu vou já esclarecer a vocês, né? Mas tem aí o questionamento de cada uma dessas infrações, tem os pedidos, né? E tem uma documentação aí que foi anexada ao recurso voluntário, foi trazida apenas no recurso voluntário, na parte aí da impugnação, essa documentação não veio. Inclusive, a DRJ, ela considerou improcedente algumas das infrações por conta dessa ausência de comprovação documental. Então, na apreciação do recurso voluntário, em julho de 2018, a primeira turma ordinária, essa turma, nossa, decidiu declinar a competência para o julgamento feito para a primeira sessão, né? Por intermédio da resolução 3301.000.756, né? As folhas 10.733 e 10.749, sob entendimento de que o decidido no processo administrativo com final 2014-16, que tratou da questão relativa à natureza das subvenções concedidas pelo Estado da Bahia por intermédio do programa Desenvolve, no que tange ao IRPJ e contribuição social sobre o lucro, portaria reflexo no cálculo da contribuição para COFINS e PIS, nos diferentes autos. Esse processo, inicialmente, foi de relatoria do Dr. Valcir, né? Então, foi dado esse encaminhamento, acatado pela turma, e foi para lá, para o presidente da primeira sessão. O presidente da primeira sessão entendeu que não era, né, que as infrações de PIS e COFINS, no presente processo, são autônomas e específicas à legislação de que trata a incidência das contribuições, né, sem relação com o processo lá 2014-16, que tratou de IRPJ e contribuição social. Né. E para dirimir o conflito negativo de competência, né, entre as duas sessões, a presidente do CARF, no mês 4 de 2019, decidiu por despacho que o pleito deveria ser julgado pela terceira sessão de julgamento, para devido à movimentação do processo para esta turma, por estar prevento em face do litígio. Então, o processo retornou ao relator original, o conselheiro Valcir Gazi, e que
ele entendeu por converter o feito em diligência, né, por meio da resolução 3301-001-293, de outubro de 2019. O encaminhamento foi por diligência em relação à documentação apresentada para a primeira infração, que trata, eu vou voltar aqui só para deixar bem claro o que se trata, né? Exclusão indevida de receita da base de cálculo da COFINS. Então, em razão da documentação apresentada para essa infração, o encaminhamento do Dr. Valcir foi por uma diligência, tá? Para que a unidade de origem procedesse à análise da documentação apresentada pela recorrente no recurso voluntário, elaborando relatório sobre a comprovação das operações realizadas, relacionadas à infração exclusão indevida da receita da base de cálculo do PIS e COFINS. Foi realizada essa diligência, né, elaborada pela unidade de origem. O relatório de diligência tem a folha em que se encontra, 10.174 e 10.192, em que verificou-se a parcial procedência das alegações da empresa no que se refere à comprovação das referidas operações, tendo sido verificadas pequenas divergências apontadas nos resultados decorrentes da revisão, realizada a partir dos dados extraídos dos livros fiscais da diligenciada. Resultado este recomendado de aplicação pela fiscalização. A empresa, então, foi cientificada do relatório de diligência e apresentou sua manifestação em relação a esse resultado. Então, basicamente é esse o relatório, senhora presidente. Eu pergunto se eu posso prosseguir a análise aqui do que está na contenda. Desculpe, eu não lhe ouvi. Desculpe, sim, por favor. O primeiro ponto aqui é em relação à admissibilidade, né? Tem uma preliminar de tempestividade no recurso voluntário da empresa, né? E até o presente momento, não houve apreciação, né, nos autos quanto à preliminar de tempestividade arguida pela contribuinte em recurso voluntário. Embora a resolução aqui, com final 293, que converteu anteriormente o feito em diligência, contenha parágrafo no início do voto do relator, dando conta da tempestividade do recurso, considero indevida essa informação, uma vez que convertido o feito em diligência, não há que se falar em julgamento de quaisquer pontos em litígio nos autos, sequer aqueles relativos a questões preliminares, à admissibilidade do recurso, consoante estipulado no artigo 63 do anexo 2 da portaria NR 343, que é o ICAF. Eu estou aí transcrevendo esse dispositivo para dar suporte ao que eu estou falando, né? A decisão, estou falando aqui, as decisões do colegiado em forma de acórdão ou resolução serão assinadas pelo presidente, pelo relator. Tem a forma que como é feita. A decisão será em forma de resolução quando for cabível a turma pronunciar-se sobre o mesmo recurso em momento posterior. Aí, logo em seguida, no caso de resolução, né, ou anulação de decisão de primeira instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso por ocasião do novo julgamento. Então, por que eu estou colocando isso? Porque eu também tinha o costume de, em caso de resolução, deixar lá o parágrafo falando sobre a tempestividade. Mas eu analisando essa matéria, eu verifiquei que quando o feito é convertido em diligência, né, essa análise aí, a exposição dessa análise se torna inócua, porque futuramente isso é tudo reapreciado. E nesse processo aqui, eu verifiquei que essa preliminar de tempestividade não foi apreciada por essa turma, embora esteja lá no voto da resolução encaminhada lá da resolução que encaminhou pela diligência, né, tem lá dizendo que o recurso seria tempestivo. Então, eu considero indevido isso, né, e eu estou considerando que esse ponto não foi analisado, e então eu passo a análise aí dessa questão. Prosseguindo, então, a ciência da decisão de primeira instância foi realizada de forma eletrônica, por meio de registro de mensagem na caixa postal da contribuinte, na data 9/9/2016,
conforme termo a folha 10.168, no qual consta a informação de que a data da ciência para fins de prazos processuais será a data em que o destinatário efetuar a consulta da mensagem na sua caixa postal, ou não fazendo, 15º dia após a data de seu registro. No caso, a ciência ocorreu por recurso de prazo 15 dias, ocorrida em 26 de nove de 2016, conforme provado por meio do termo a folha 10.169. O recurso voluntário somente foi interposto em 13 de janeiro de 2017, no ano seguinte, como atesta o termo de solicitação de juntada à folha 10.171, após o prazo, portanto, de 30 dias estabelecido pelo artigo 33 do PAF, o que a rigor caracteriza a sua intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento por parte do colegiado. No entanto, no recurso voluntário, a contribuinte apresenta a preliminar de tempestividade, em que alega não haver feito adesão ao domicílio tributário eletrônico perante a Receita Federal, que possibilitaria a sua intimação pela via eletrônica, nos termos preconizados pelo artigo 23, inciso 3, alineado AF. Diante desse fato, a contribuinte considerou como sua ciência a data 14 de dezembro de 2016, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, portal ECAC, através da opção Consulta, Comunicados, Intimações ou Consulta Processos, de acordo com o termo de abertura de documentos da folha 10.170, data a partir da qual foi respeitado o prazo de 30 dias para interposição tempestiva do recurso voluntário, em 13 de janeiro de 2017. Eu estou colocando isso que eu acabei de informar, né, as palavras da recorrente, aí estou transcrevendo o tópico dessa preliminar tempestividade, passando adiante, eu estou lá no final da página 17, embora bem delineadas as argumentações da contribuinte, né, esta não carregou os autos prova dessas alegações, notadamente a relacionada à não adesão ao DTE, que permita descaracterizar a ciência realizada de forma eletrônica em 26 de setembro de 2016. A contribuinte poderia ter carregado as autos à tela de consulta histórico das opções de DTE obtida por intermédio do ECAC, não fez. Aliado a isso, a unidade de origem, mesmo diante de um recurso contendo preliminar de tempestividade por irregularidade na intimação da decisão recorrida, não teceu quaisquer considerações pertinentes às correspondentes alegações da fase de preparo dos autos para encaminhamento deste CARF. Então, a minha conclusão aqui é, para a devida instrução processual dos autos e para que seja possibilitada a averiguação das alegações da contribuinte constante da preliminar de tempestividade de seu recurso voluntário, ainda não apreciada no âmbito deste colegiado, voto por converter o feito em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. Estou colocando aqui as providências. Apresente as pesquisas a serem efetuadas nos sistemas da RFB, que permitam verificar se a contribuinte era ou não optante do DTE na data em que foi feita a sua intimação eletrônica. Informe sobre a existência de histórico que retrate a opção exclusão ao DTE. E, caso procedente a alegação da contribuinte, quanto à não adesão ao DTE, à época da intimação, informe a razão pela qual a ciência do acordo recorrido se deu por meio de domicílio tributário eletrônico. Então, essa é a minha proposta, senhora presidente, de uma diligência para averiguar essa questão aí da tempestividade, porque não foi, pelo que está no processo, isso até agora não foi feito. E mesmo considerando esse parágrafo lá na resolução, entendo que ele não deveria constar, né? Não sei se esse é o entendimento da turma. Isso, inclusive, é uma questão que foi delineada lá na nossa reunião, né, sobre esses pontos aí de diligência, para deixar apenas registrado o que se trata de diligência, não deixar questões de mérito, preliminares. É por isso que eu estou encaminhando dessa forma. É lógico que, dependendo aí do que a turma decidir, eu posso apresentar ou não o código que está em outro arquivo. Eu devolvo a palavra, então, e aguardo. Ô, Marcão, vocês que conhecem bem essas questões aí de domicílio, não teve uma norma depois que tornou obrigatório o domicílio eletrônico? O que me causou dúvida aí, doutor Salvador? Eu sei muito bem que o senhor está perguntando. Depois que tem o domicílio tributário eletrônico, eu já trabalhei na unidade de origem com intimação. Porque eu trabalhava, fazia a intimação, encaminhava por AE, por domicílio tributário, eu recebia isso, analisava, a gente fazia tudo na unidade de origem.
Na época que eu estava lá, no processo, quando eu acionava essa intimação, né, aparecia já uma tela no processo. Contribuinte optante pelo DTE, utilizar preferencialmente o domicílio tributário eletrônico para eficiência. Parece lá uma mensagenzinha, né? Eu achei estranho o que aconteceu aqui nesse processo. Tem essa preliminar dele, é preciso averiguar isso. Então, se ele não tem esse domicílio tributário eletrônico, se eu informasse ali, se eu desse ciência por meio de DTE, não ia para frente, o sistema criticava. Né? Não sei se ainda é hoje assim, eu não sei se o doutor Ari também conhece essa sistemática, eu fazia isso, né? Sei que não permitia. Mas como isso é uma coisa antiga, lá de 2016, isso ocorreu lá em 2016, eu não sei se era dessa forma, mas eu preciso uma manifestação da unidade de origem, né, para dizer, olha, realmente ele não fez adesão ao DTE, né, e no caso aí a intimação não foi a correta. Eu fiquei com tanta dúvida em relação a esse processo, essa parte procedimental. Primeiro, se a gente poderia ou não apreciar isso, mas daí eu cheguei à conclusão que sim. Aí depois, essa questão aí procedimental, por que a unidade de origem fez isso? Eu fui lá no outro processo, no processo lá de RPJ Contribuição Social, dei uma lida lá, no processo, estou falando do CAF, né, o acordo. Não tem um questionamento como esse. E, geralmente, quando se usa um procedimento aqui no COFINS, se usa lá no IRPJ e na Contribuição Social, né? Então, se de repente a gente olhar esse processo agora lá, pode ser que esteja desse jeito, né? Mas lá, pelo menos no acordo, não tem nada de preliminar de tempestividade. Lá, pelo visto, ele não perdeu caso algum, né? E não fala, simplesmente já vai partir direto para aquele parágrafo, voluntário tempestivo e atende os pressupostos, conheço, pronto, já parte direto para isso. Então, isso não foi feito na ocasião lá da análise lá pelo conselheiro à época, o doutor Valcir, né? Primeiro, o doutor Valcir entendeu que não era apreciado, não deveria ser apreciado aqui. E a turma, né, a Marisa da turma, mandou lá para a primeira sessão, voltou. Aí depois, olha, ele apresentou a documentação aqui, está dizendo que essa primeira infração aqui, acho que é a segunda aqui nesse, que do PIS é a primeira e da COFINS é a segunda, tem uma diferençazinha, assim, uma diferença desse tipo. Mas as infrações são as mesmas, são 4. Em relação a essa, ele apresentou essa documentação. Então, a unidade de origem tem que se manifestar sobre essa documentação, porque tem uma plausibilidade aqui de ser procedente a alegação dele. Isso foi baixar em diligência e a unidade de origem só se manifestou sobre isso. Quando retornou aqui, ela disse, olha, a gente percebeu uma pequena divergência só. Ele efetuou o cálculo, ele apurou uma diferença aí na base de cálculo de R$3.000, a gente apurou uma diferença aqui de 1.200. Foi só isso, essa divergência. Aí mandaram para cá. Mas aí, lógico que eu tenho que ler todo o recurso voluntário e apreciar cada ponto desse recurso voluntário. É por conta disso aqui que eu estou apresentando. Não sei se eu esclareci, eu estou só falando em outras palavras tudo que já está aqui. O Ari pode complementar. Está sem áudio, Ari, está sem áudio. Desculpa. Marco, se ele não tivesse opção pelo DTE, nem apareceria essa mensagem que o destinatário fez consulta na caixa postal. Na hora que eles transmitiram, ele tinha, então, porque senão nem aparecia essa mensagem no e-processo. Eu concordo com você, mas ele deve ter, né? Eu não posso partir do pressuposto que ele tinha de tudo isso, doutor, sem ouvir a unidade de origem. Então, eu concordo, mas você está mentindo. Eu concordo com você, mas eu acho que ele está mentindo. Eu não posso também dizer que o contribuinte é mentiroso, né? Primeiro tem que ver o que ele está falando aqui. Eu concordo com você, mas eu acho que, pelo que está no processo, esse cara está querendo enrolar a gente. Está querendo se enganar, como é que é? Está querendo enganar a gente, Mas eu concordo com você, tem que esclarecer. Tem que garantir de todas as formas, tem que apreciar, até porque o recurso voluntário dele é imenso, a documentação é imensa, esse processo é complexo. 10 mil e não sei o que. Se eu apresentar o voto aqui, a gente não sai daqui hoje, né? Eu passei uma semana toda trabalhando esse processo. Por que eu passei a trabalhar esse processo? Pela nossa obrigação, né? Em caso de passar aqui essa preliminar, tem que apresentar o voto, né? Tem que fazer esse voto. Então, de repente, alguém da turma poderia levantar, não, está lá na resolução que é tempestivo, então pronto, passa adiante. Eu apresento o voto aqui, mesmo assim eu faço.
serviu para aprender muito, né, sobre a operação aqui desenvolvida por eles, sobre esses programas aí, sobre essa questão de subvenção. Bom. E se de repente voltar lá na unidade de origem, fizemos errado, o sistema deu a louca no sistema, né, e ele tem razão. Aí o ato não tinha feito. Se voltar para mim, se ela estiver por aqui ainda, né? Quem sabe, de repente pode pegar outra pessoa que vai dar uma outra decisão totalmente diferente da que eu fiz até agora. Mas esse é meu encaminhamento aí, a turma está questionando. E não seja eu, né? Que não vem o caminho, mano. Eu acho importante essa confirmação pela unidade de origem, porque se for intempestiva, a gente não vai conhecer, mas com provas. Claro, não. Vamos seguir aí a resolução. Se o doutor Valci tivesse dado ênfase a isso, eu já mataria logo lá, né? Mas cada relator olha de um jeito o processo. Eu tive eu fiz essa observação porque eu trabalhei lá na intimação, né? Então eu percebi. O doutor Valci não era da Receita, não está lá, não intimava o contribuinte pelo processo. Né? Eu acho que ele pensou que ele não tinha competência nem para declarar eventual intempestividade, ou ele nem analisou isso, porque como o primeiro impulso dele foi achar que não era competência, né? Mas, enfim, eu acho que escapou mesmo essa questão. Acho que você está correto, a diligência desde sempre não é para conseguir nada em termos de mérito ainda, né? Enfim, acho que você está correto e as impressões do relator, na minha opinião, são sempre as mais importantes, né? Porque a gente tem uma análise muito rápida dos processos, então eu acho que a gente sempre tem que dar o crédito para o relator que passou dias estudando o processo. Então, se você acha que realmente está com toda essa situação, concordo com você, tem dúvida, então precisamos realmente baixar. E não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de diligência não, viu? Porque às vezes o contribuinte ele é intimado de outra forma, concomitante, e dá confusão, extravia, ele foi intimado pelo correio e pelo eletrônico, aí sumiu do correio, aí você não sabe qual foi a última. Então é muito comum esse tipo de problema e é a premissa de análise, não tem como a gente dar uma decisão sem saber se ele tinha direito ao recurso, né? Acho que está corretíssimo. E aqui foi bom porque ele apresentou essa preliminar de tempestividade e está permitindo que a gente faça essa análise, porque se não tivesse, já era intempestivo aqui de imediato, não perderia esse tempo todo, né? Seria intempestivo. Isso é uma matéria que não se sana, né? Não sana. Tanto é que o Valcir disse ali na resolução dele que era tempestivo, está dizendo que talvez não seja. E voltando à diligência não sendo, a gente vai dizer não é. Né? Então, esse é um tipo de matéria que não preclui. A questão aqui que eu fiquei em dúvida é se depois dessa diligência aí, haveria necessidade de dar ciência a ele do resultado da unidade de origem. Eu acho que não, porque é uma diligência sua, né? Quando é alguma coisa que ele participa lá na origem, que eu acho que teria, mas aqui é muito administrativo. Eu acho que não precisa da ciência, não. Na verdade, você está dando a diligência para confirmar uma dúvida sua de prazo, né? Procedimental, né? Então, ele, na verdade, já até se manifestou sobre isso. Então, é isso. Aguardo aí qualquer coisa, estou por aqui. Nós já podemos iniciar a votação. Eu só vou perguntar se a doutora Sabrina tem algo a dizer, porque ela pode esperar chegar na vez dela, aí uma coisa totalmente... Sabrina, você foi lá, postou origem já? Você lá e perguntou? Já? Ela é especialista em tempestividade, a doutora Sabrina, hein? Eu ia até pedir vista, inclusive, mas eu vou passar a vez. Vamos lá, então? Deixa eu abrir, voltar aqui para a ata. Para a ata não, para a pauta. Então, no item 130, o doutor Marco Antônio está propondo uma resolução de diligência. Então, eu submeto à votação a diligência nos termos do voto do relator. Doutor Ari? Está sem áudio, Ari. Desculpa, acompanhe. É que tem barulho aqui atrás, eu fecho o microfone. A gente não está ouvindo, não, Ari. Não, é da obra aqui, que não para essa obra. Nada, não estou ouvindo umas batidas de martelo? Se a gente avisa, mas não...
Você deve ter ligado o botãozinho que abafa o barulho externo. Liguei. É que tá a janela fechada, deve ser por isso. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Opa. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Então, presidente, acompanho. Olha, pronto. Então, presidente. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão do item 130 por unanimidade de votos pela resolução de diligência nos termos do voto do relator. Passamos agora... Bom, com isso nós encerramos o que estava previsto... Deixa eu ver aqui, não, peraí. Nós encerramos o que estava previsto para amanhã, né? E passamos agora a tratar especificamente dos itens que estavam previstos para essa sessão, que são os itens 32 a 150, mas houve muitas retiradas de pauta. Então, deixa eu ver para onde que a gente vai. Para o item... Pro último, que é do Ari, o item 150, cuja recorrente... Tiraram tudo isso de pauta? Nossa Senhora. Tá certo. Tá bom. Bom, e Salvador, já adiantando aquilo que a gente estava conversando, a minha sugestão, se todo mundo estiver de acordo, é não começar a sessão de amanhã, mas adiantar alguns processos para a gente ficar mais tranquilo amanhã. Bom, isso quer dizer que eu tenho que copiar os arquivos na pasta. Isso. Menino inteligente. Você tem um tempinho agora. Bom, eu vou anunciar o 150, então. 150, recorrente é Rubens de Oliveira Peixoto, de relatoria do doutor Ari Vendramini. Doutor Ari, quando estiver pronta, a palavra é sua. Pois não. Já está na pasta. Verifique se está na pasta, por favor, que eu já fiquei cismado se está aí o processo e o voto. Tem uma pasta que está. Então aí, então tá bom. Tá abrindo. Esse caso aqui é o caso em que uma pessoa física, ele importou uma aeronave para uso pessoal. E aí ele entrou com um mandado de segurança para não pagar IPI e também PIS de importação e COFINS de importação. Deixa eu ler aqui, porque a ação teve uns percalços. A ação judicial acima identificada foi ajuizada no intuito de obter provimento jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI no caso de importação de veículo para uso próprio, por ferir o princípio da não cumulatividade constitucional. Em 6 de agosto de 2014, a liminar foi indeferida. Em 18 de agosto de 2014, tal decisão foi revista em sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexigibilidade do IPI sobre a importação da aeronave. Porém, em 20 de novembro de 2014, acordo do TRF 4ª Região reformou a referida sentença, reconhecendo assim a exigibilidade do IPI sobre a importação em questão. Outro extraordinário, ao qual foi determinado o sobrestamento para aguardar paradigma, haja vista tratar-se de matéria em repercussão geral reconhecida pelo STF. Em fevereiro de 2016, o STF julgou o mérito do tema com repercussão geral, negando o provimento ao recurso extraordinário 723.651, ao fixar a seguinte tese: incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial ou faça uso. Diante dessa decisão aí, antes da decisão do Supremo, como o TRF já tinha cassado a liminar e revisto a sentença, a fiscalização foi lá e autuou a pessoa física por falta de recolhimento de IPI. Aí ele disse que ele tinha uma decisão judicial e que não poderia ser autuado pela falta de recolhimento. Aí a fiscalização falou para ele: não, você tem uma decisão judicial que já foi revertida a favor da Fazenda Nacional,
mas ele entrou com recurso, ele foi ao judiciário, mas está aguardando a decisão do Supremo. Aí ele recorreu para a DRJ, porque isso é um auto de infração, dizendo para a DRJ que ele não está obrigado a esse recolhimento, porque o Supremo ainda não decidiu a questão. Aí a DRJ também considerou concomitância, porque o mérito da ação e o mérito do auto de infração é o mesmo. Mas teve duas coisas. Desculpa, o anexo ao auto de infração, ele juntou um monte de coisa. Está aqui na página, aqui foi essa descrição que eu fiz agora, na página 4, tem lá petição e tudo mais. E aí a DRJ decidiu que era concomitância, mas em parte porque tinha a parte da multa de ofício que ele discutia. E aí eu acompanhei praticamente a DRJ, mas eu vou passar para o voto. Esse é o relatório, ele fica obrigando, dizendo que tinha uma ação judicial ainda em andamento no Supremo. Mas ele não tinha a fiscalização do Supremo, ele não tinha liminar, ele não tinha parcelamento, ele não tinha depósito judicial nenhum. Ou seja, mesmo que a fiscalização tivesse lavrado o auto para evitar decadência, teria que lançar multa, porque ele não tinha nada que o protegesse, certo? Então eu vou ler o meu voto, que é muito rápido. Verifica-se no presente caso em exame, que a causa de pedido da ação judicial impetrada pelo requerente se confunde com as razões do processo administrativo, pois em ambos os instrumentos está se discutir a incidência do IPI na importação de produtos por pessoa física. Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera administrativa como na judicial. Portanto, tem concomitância nessa parte. E ainda digo que a Lei 6.830, no artigo 38, estabeleceu que a propositura de mandado de segurança, ação de repetição de indébito, ação novatória de ato declarativo de dívida está precedida de depósito preparatório do valor do débito, o que ele não fez. Portanto, ele não tinha nada que suspendesse a exigibilidade do crédito tributário. Por isso, está certa a fiscalização em lançar. Entretanto, a recorrente traz argumentos adicionais que não foram elencados na petição inicial levada ao Poder Judiciário. A suspensão da exigibilidade, o não cabimento da multa de ofício e a multa de mora. Portanto, a se conhecer as razões do recurso adicionais, pois que tais argumentos não compuseram a matéria a ser apreciada judicialmente. Cumpre esclarecer que a sentença em mandado de segurança que não tenha concedido ou mantido liminar não tem efeitos para a administração antes de seu trânsito em julgado, que no caso teria os efeitos apenas de suspender a exigibilidade do tributo em lite. Sendo assim, o contribuinte não estava amparado por decisão judicial para deixar de recolher o tributo em discussão. A recorrente tinha à sua disposição várias maneiras de promover a suspensão da exigibilidade, qual seja o depósito judicial no montante integral e a concessão de medida liminar no mandado de segurança ou de tutela antecipada em ação ordinária. Ele não tinha nada disso. Nestas hipóteses, a recorrente estaria resguardada do lançamento do tributo, da multa de ofício ou do juros de mora. A multa de ofício, nos casos descritos acima, não seria cobrada, mesmo que houvesse lançamento para prevenção de decadência. É o que dispõe o artigo 63 da Lei 9.430. Mas o lançamento não foi para prevenir decadência, porque ele não tinha nada que protegesse. E aí eu apliquei a súmula 17 do CARF, que diz que não cabe a existência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência quando a exigibilidade estiver suspensa. Entretanto, não havendo ocorrido hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito, a multa de ofício imposta decorre de lei e o fato apontado se subsume a tipificação nela disposta. Portanto, correta a autoridade fiscal em aplicar a penalidade e a DRJ em mantê-la. Quanto ao cabimento da aplicação de multa de mora e não de multa de ofício,
deve-se apontar que a multa de mora somente se aplica quando da efetivação do recolhimento do tributo em atraso, nos termos definidos no artigo 61 e seus parágrafos da Lei 9.430, o que não acontece no caso em exame. Como ele não fez recolhimento nenhum, não tem que se falar em mora do recolhimento. Portanto, a minha conclusão é, por todo exposto, conheço em parte o recurso voluntário, na parte conhecida, nego provimento ao recurso. Quando os efeitos da concomitância, deixa de se conhecer as alegações relativas à matéria objeto das ações judiciais, cabendo a unidade de origem à verificação do andamento da ação judicial. É o meu voto, presidente. Conheço em parte e na parte conhecida, negar provimento. Obrigada. Eu tenho uma dúvida processual, na verdade. Sim, doutor Ele Salvador. até propor aí para a turma para ver se ilumina meu pensamento. Ele tinha uma liminar, certo? Não. Não, ele tinha uma liminar, aí veio uma sentença e derrubou a liminar. Não é? Isso, assim. Até a sentença ele tinha liminar. Aí veio a sentença, negou a segurança, com isso cassou a liminar. Ele interpõe uma apelação que tem recurso, que tem efeito suspensivo. O crédito tributário não está suspenso? Não. Então, não pode cobrar? Porque o crédito tributário só se suspende nas hipóteses do 151, não é? Não, mas quando você entra com efeito suspensivo, como que está lá quando você entra não com está escrito. Eu não sei se foi efeito suspensivo. Com apelação com efeito suspensivo, existe uma possibilidade do não recebimento da apelação, ele fala assim, que continua vigente a liminar concedida. Ah, sim, mas ele está mantendo a liminar, e tudo bem. Mas tem que ter algo... Não, é isso que eu estou querendo saber. Quando ele recebeu o efeito suspensivo, aqui nesse processo que ele tem, ele está ativo a liminar ou não está? Mas essa fiscalização foi lá depois da decisão do TRF. Depois da decisão do TRF foi constituído a notificação. Ele não tinha. A notificação não foi na sentença? Não, foi depois da decisão do TRF. Porque aí o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Ok. Tudo bem, então. Tanto que, quando a fiscalização foi lá, está aí no alto, o fiscal disse para ele, mas a gente está aqui por causa da decisão do TRF, está aqui, ó. A decisão do TRF derrubou os liminar. Ah, mas está sobrestado por causa do recurso extraordinário que eu impetrei. Ok. Podemos votar, doutor Salvador? Já sou eu, né? Acompanho. Agora. Aí, tá sentindo o que eu sinto aqui, né? Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Gisileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é conhecer parcialmente, na parte conhecida negar provimento, e foi por unanimidade de votos no item 150. Bom, com isso nós fizemos o processo que sobrou, né, da sessão de 23 de junho, período da tarde, e vamos continuar nessa sessão antecipando alguns itens da sessão de amanhã. Então, a minha proposta é a gente começar pelo item 151, de relatoria do Dr. Salvador, cuja recorrente é agora Soluções de Telecomunicações Limitada. Já está na pasta. Deixa eu só numerar aqui as pastas com a ordem da pauta. Ele é meio lento, né? Quando a gente mexe na pasta T, ele é meio lento para fazer as coisas aqui. Muito lento. É meio eufemismo, né? Presidente, esse item pode ser normalmente colocado na sessão de hoje, né? Isso, agora tem que ser assim. Pode colocar na sessão de hoje, mas não pode esgotar os processos de sessão de amanhã. Isso. Peraí. Cadê? Um é agora e o outro é agro. Pensei que fosse o mesmo, né? Não. O agro foi retirado de pauta.
Presidente, apenas uma informação. Eu coloquei lá na minha pasta o arquivo com a retificação dos processos que a senhora me solicitou. Ah, tá ótimo. Está com o nome retificação de ata lá e está do jeito solicitado lá. Bom, podemos abrir então o 151. Vamos lá. Agora, né? Vamos abrir agora o agora. Esse aqui é um caso bem simples, tá? Pelo menos a meu ver. Vou explicar com minhas palavras o relatório e aí depois, se me permitir, eu já vou para o voto. Ele fez um PERDCOMP para aproveitamento de crédito de PIS, esse aqui é de PIS, porque ele entendeu que tinha recolhimento indevido, que ele incluiu o ICMS na base de cálculo da contribuição. Então, só que no momento em que ele transmitiu o PERDCOMP, ele não fez a retificação da DCTF, e aí saiu aquele despacho decisório padrão de DARF alocado para pagamento de débitos do contribuinte, né? Quando ele apresentou a manifestação de conformidade, ele trouxe livros e trouxe demonstrativos, livro de ICMS, enfim, demonstrando que o montante de crédito que ele está pleiteando, mesmo que ele não tenha feito a retificação da DCTF, existe e significa que ele, naquele período, incluiu o ICMS na base de cálculo do faturamento, e aí ele recolheu o PIS sobre um montante indevido, né, que é o ICMS na base de cálculo. A DRJ negou o provimento porque entendeu que não tem previsão legal para excluir o ICMS, e agora veio o recurso voluntário, infelizmente para o contribuinte, felizmente para ele, porque se tivesse caído comigo há 6 meses atrás, eu ia dar um voto contra ele, mas ele veio para mim agora depois que o Supremo julgou os embargos. E depois que a Procuradoria da Fazenda Nacional já proferiu o parecer, eu coloquei aqui o número, né? Parecer... do ano, né? Só pode depois de 2013, né? Parecer 7698 de 2021, já reconhecendo a decisão, né? E que para quem pediu antes do 15/3 de 2017, consegue pedir, né, os 5 anos, né? Ou aquele período que ele pediu. Para quem pediu a partir de 15/3 de 2017, que é a data do acórdão, né, de julgamento do STF, só pode pedir restituição a partir dessa data. Então, quem entrou com um pedido administrativo em 2018, ele só pode pedir não pode pedir os últimos 5 anos, né, pode pedir só até 15 de março de 2017. Então, o que eu estou dizendo aqui, né, agora o Supremo decidiu, já definitivamente, no tema 69, né, no RS 574, 706, ao julgar os embargos, e já julgando a modulação dos efeitos, que que os efeitos da decisão atinge ou protege apenas os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, salvo quem já entrou com um pedido administrativo ou com uma ação judicial antes dessa data. Que é o caso, ele entrou em 2012, deixa eu ver aqui quando ele entrou. Ele entrou em 25 de setembro de 2012 com o PERDCOMP. Então, bem anterior ao marco temporal da modulação, né? Então ele está protegido pela decisão do STF. Ele pode, sim, pedir restituição de débito deste ICMS que estava na base de cálculo do PIS. Então, eu estou revendo as minhas decisões que eu dava antigamente, né? Porque eu decidia por negar provimento, porque não havia ainda uma definitividade, porque justamente não sabia como ia ser a modulação dos efeitos, e poderia não proteger quem entrou com pedido apenas na área administrativa, e a modulação veio bem nesse sentido, protegendo inclusive quem tem um pedido administrativo somente, sem pedido judicial, que é o caso desse contribuinte. Então, eu estou dando parcial provimento, reconhecendo-se o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, cabendo à unidade de origem a apuração do crédito. Os documentos estão nos autos, né, tem o livro de apuração do ICMS, tem, enfim, a contabilidade dele aí, e cabe à unidade de origem analisar, então, o crédito. Esse é o meu voto, presidente. Obrigada. Podemos votar? Agora sim, com a luz, né, dessa decisão em termos mais eficazes, depois da resposta aos embargos. Podemos votar? Doutor Ari, por favor.
Bom, eu já achava que a aplicação era imediata, então, mas acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho, relator. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Esse é o item 151, ele é paradigma para os itens 152 a 158, nos quais será reproduzida a mesma decisão. E aí nós vamos para o muitos retirados de pauta. Nossa, quantos? Bastante, hein? Pelas minhas contas, é 173, né? Não, eu só estou olhando para a gente ter cuidado de não esgotar também, né? Eu não sei se tem algum processo depois desse, porque eu acho que só eu que estou... Ah, não, tem a Jusileia. Tem 174, 175. Não, os meus vão até 178, depois no 179 tem a Jusileia, aí acaba a pauta de amanhã. Isso. Então o meu vai hoje também? Acho Não, que não. então não vai. Pode. Ah, tá bom. Tá bom. Ok, O seu vai amanhã. ok. Então, Só agora, iniciar 173? na verdade, é 173, 174, 175 e 176. Todos da agritilagem são todos iguais. Todos juntos? Então, tá bom. Então, vamos passar ao julgamento dos itens 173 a 176, cuja recorrente é a Agrivilagem do Brasil, Indústria e Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas. Todos de relatoria do doutor Salvador. Por favor, doutor. Na verdade, tem um que tem uma diferença, mas não muda nada o julgamento. Eu vou explicar aqui no meu voto. No item... Cadê minha pasta aqui? Peraí. 2012-52. Esse item 173 da pauta, ele tem uma pequena diferença em relação aos outros, que é uma relação documental. Então, vamos começar por ele? Os outros não têm. Mas, assim, o resultado é o mesmo, porque, assim, o caso é o mesmo. Tá? É tudo o mesmo. Se quiser abrir um 173, a gente pode abrir um 173 e a gente faz ele. Ok. É o do final 2012-52, né? Isso. Esse aqui é o seguinte. Foi apresentado um... Posso começar? Pode, por favor. Foi apresentado o PERDCOMP. Esse aqui é segundo trimestre de 2007. O outro é do primeiro trimestre de 2007. Tem também quarto trimestre de 2006. Então, muda o trimestre, tá? E esse aqui todos eles são IPI. Esse aqui foi por que eu estou colocando a data da transmissão? Porque ele é importante para o deslinde do julgamento. Esse aqui é o PERDCOMP, ele foi transmitido dia 12/2 de 2010. Opa, aqui ficou um crédito em inglês com acento. Crédito. O despacho decisório foi um despacho decisório eletrônico, e, assim, na verdade, veio aquele despacho decisório seco, né, que vem aquele de formação eletrônica, com umas planilhas, e esse aqui, especificamente, tinha um anexo, tinha um arquivo, que fala, para maiores informações, acesse o site da Receita, onde encontra para baixar o relatório fiscal ou outras informações do processo. E isso tinha, esse termo de onde encontro, tinha em todos os outros três, tá? Nos outros três processos também é a mesma coisa. E aí, então, o despacho decisório era o seguinte, olha, ele tem vários PERDCOMP, mas na data da transmissão desse PERDCOMP aqui, ele não tinha mais crédito, porque ele já utilizou em vários outros PERDCOMP que ele transmitiu anteriormente, em outros períodos. Então, esse aqui é período de 2007, então ele foi fazendo PERDCOMP 2008, 2009, 2010, até fevereiro de 2010. Quando ele transmitiu esse aqui, em 12 de fevereiro de 2010, não tinha mais crédito. Ele já usou tudo. Então, nesse caso aqui, foi indeferido o pedido de ressarcimento e não homologada a compensação que estava vinculada. Bom, aí veio o recurso voluntário à manutenção de conformidade, alegando o princípio da não cumulatividade, que não existe exceção ao princípio, que ele é amplo e restrito, que para o ICMS existe restrições, para o IPI não existe, então ele pode tomar crédito de compra isenta ou compra com alíquota zero, ele pode manter crédito quando ele dá saída, quando a saída é não tributada. Ele trouxe esse monte de argumento. Eu falei, pô, mas
Esses argumentos não têm nenhuma relação com o despacho decisório. E aí, eu proferi uma resolução, a turma me acompanhou, para que a unidade de origem trouxesse aos autos esses outros elementos do despacho decisório que não estavam aqui. Tá? Esse processo aqui, especificamente, é o único que tem alguma coisa de diferente. Então, os outros 3 processos, quando a unidade de origem trouxe as outras informações que acompanhariam o despacho decisório, que ele deveria ir lá onde encontra, na Receita Federal, para baixar, que só as partes têm acesso, na verdade, é as mesmas planilhas que já estavam em anexo ao despacho decisório. Esse aqui, especificamente, é o único que tem um relatório fiscal, que explica todos os outros processos. O relatório fiscal não está nos outros, está aqui. Que aí tem o primeiro trimestre, segundo trimestre, tem 2005, 2004, ele analisa tudo. Mas o resultado é o mesmo. Qual que é a conclusão do resultado? Até coloquei aqui, né? No final do relatório. Eu vou falando aqui, ó, ele vai auditando os livros, né? Ele vai fazendo algumas glosas, vai fazendo ajuste na escrita fiscal dele e tal. E aí ele reconhece que ele tem crédito ressarcível, crédito não ressarcível, que ele só pode utilizar para a própria compensação, que foi esses 298 mil. E ele concluiu que ele tinha crédito ressarcível, que era porque estava de acordo com o artigo 11 da Lei 9779, na monta de 1.755.000. Tudo bem? Então ele fala assim, ó, aí no caso, no processo que ele estava analisando, que é esse aqui, envolvia segundo trimestre de 2007 até o quarto trimestre de 2007, apesar de ser um relatório fiscal que envolve períodos anteriores, mas ele fez uma conclusão para esse processo específico, dizendo que o crédito ressarcível que ele tinha era de 1.755.000, tá? Só que aí o despacho decisório não reconheceu nenhum crédito, porque na data da transmissão desse pé de compra ele já tinha usado tudo. Não tinha sobrado crédito nenhum. Se eu puder ir para o voto, acho que fica melhor de explicar. Posso? Por favor. Então, ó, conforme relato acima, a causa aqui é não, nesse caso que teve não homologação. Não homologação. Dos créditos pleiteados no pé de compra em referência foi a de que a recorrente utilizou os créditos nos períodos posteriores à sua apuração. Então, ele apurou o crédito no primeiro trimestre de 2017, segundo trimestre de 2007, e o crédito que ele apurou aqui, ele foi utilizando em períodos posteriores em diversas pé de compras. Aí ele fala assim, em outras palavras, isso aqui é o despacho decisório, os créditos foram apurados no segundo trimestre de 2007, a partir de então, tais créditos foram sendo utilizados para bater débitos de IPI na apuração não cumulativa do imposto nos períodos subsequentes. Ou já para fazer ressarcimento, fazer compensações, né? Ademais, ao longo do tempo, a recorrente foi apresentando outras pé-de-compras para se aproveitar desses créditos. Quando o tempo chegou em fevereiro de 2010, mês da transmissão desta pé-de-compra, a fiscalização constatou que a recorrente já havia esgotado todos os créditos reconhecidos. Sobre esse ponto, da existência de outras pé-de-compras, a fiscalização apresentou o seguinte demonstrativo. Então, esse aqui está pequeno. Em outros processos, eu coloquei todos os pé-de-compras. Então, ele vai vindo aqui, ó, essa coluna da direita, a extrema direita aqui, tá por número de pé-de-compra, tá vendo? Então, tem pé-de-compra em 2008, tem pé-de-compra em 2009, pé-de-compra em 2010, vai indo vários pé-de-compras. Quando chegou nesse aqui, que é o dos autos, que eu grifei aqui em amarelo, já não tinha mais crédito, ó, tá vendo? Por isso que ele não reconheceu. Esse é o motivo do indeferimento. A recorrente não apresentou nenhum argumento sobre essa concessão fiscal. Em verdade, traz argumentos que em nada se relacionam com o caso concreto e fica até difícil de enquadrar seus argumentos ao caso concreto. Está meio redundante aqui, né? Argumenta que o princípio da não cumulatividade é amplo e restrito, sendo inconstitucional qualquer restrição posta pelo legislador. Assim, em alguns momentos, parece defender a possibilidade de apurar os créditos de matéria-prima, material de embalagem pelo intermediário, mesmo que utilizado na industrialização de produto cuja futura saída seja não tributária. Neste caso, isso não é possível, esse é o meu entendimento, já coloquei em várias decisões aqui, de que não é possível manter crédito de matéria-prima, por exemplo, tributada, quando a saída é não tributada, porque não tem autorização legal. O artigo 11 da Lei 9779 apenas prevê quando é caso de suspensão, isenção ou alíquota zero. Né?
Em outros momentos, parece defender a possibilidade de apuração de créditos de IPI sobre aquisições isentas, não tributadas ou com alíquota zero, em homenagem ao princípio da não cumulatividade. Analisando o PERDCOMP juntado aos autos, é possível perceber que algumas notas fiscais estavam sem destaque de IPI, o que possibilita concluir pela compra de um produto sem tributação, conforme os exemplos abaixo. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Em todos os outros eu também faço a mesma coisa, tá? Esses exemplos, esses prints do PERDCOMP. Veja que tem uma nota fiscal aqui que está sem destaque de IPI, mesmo assim ele escriturou um crédito no livro de apuração porque ele entende que a não cumulatividade é ampla. No entanto, essa não foi a motivação do despacho decisório, tampouco do relatório fiscal juntado em sede de diligência fiscal, portanto, não faz parte da análise desse processo. Outro sim sobre esse assunto, nem cabe discussão, já que o STF já consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de crédito de IPI, presumido, nas aquisições de insumos isentos, alíquota zero ou não tributados. Entendimento, inclusive, simulado no verbete da súmula vinculante número 58. Ainda, argumenta que o lançamento tributário foi lavrado por presunções, aqui não é auto de inflação, ele começa a trazer o 142 do CTN, ele fala que não teve comprovação da matéria tributária, não teve identificação do sujeito passivo, não teve identificação da quantidade de tributo devido, ofendendo o 142, com completa ausência de provas de apuração fiscal. Questiona ainda a aplicação da multa, por ser irrazoável, desproporcional e confiscatória. Esses argumentos também não se relacionam com o caso concreto, na medida em que não há lançamento, não há auto de infração com a aplicação de multa de ofício. Trata-se de PERDCOMP com despacho decisório, aqui no caso é não homologando, né, no outro que é a homologação parcial, homologando as compensações e indeferindo o ressarcimento. Não há multa de ofício, por isso também não cabe a discussão sobre a possibilidade de incidência de juros sobre a multa. Ele também traz esse argumento, né, que é inconstitucional a exigência de juros sobre multa, que também já é matéria simulada aqui no CARF, né, a súmula 102. Então, por isso eu também entendo que não há como se falar em baixa dos autos para diligência, pois não há o que diligenciar. Nenhum dos argumentos de defesa são pertinentes ao caso concreto. O único ponto de defesa que poderia ser apreciado, no entanto, centra-se na impossibilidade de aplicação de juros Selic, pois deveriam ter como patamar máximo, ele argumenta que o juros Selic é inconstitucional, né? Que deveria ser aplicado, na verdade, os juros de 1% do CTN, né? O artigo 161 do CTN, ele faz remissão, ele fala que é juros de 1% ao mês, não é isso? Então, como na época a Selic era 15%, 20% ao mês, ao ano, sei lá quanto que era, ele dizia que a Selic era inconstitucional e que deveria ser limitada a 1% ao mês, conforme o artigo 161 do CTN. Isso também já foi resolvido, não há inconstitucionalidade na Selic, e o CARF também já tem uma súmula número 4 dizendo que aplica a Selic a partir de 1º de abril de 95. Então, sobre o ponto central do despacho decisório, qual seja a utilização do crédito em outros períodos de apuração, não houve nenhum argumento de defesa. Então, por todo exposto, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Eu entendi que todos os argumentos que ele trouxe não têm nenhuma pertinência com a motivação do indeferimento do PERDCOMP. Não teve glosa, não teve questão de não reconhecimento de crédito porque é não tributado ou alíquota zero. O motivo na data da transmissão do PERDCOMP, ele não tinha mais crédito porque ele já consumiu em outros períodos. Todos os créditos que ele tinha sido reconhecido. E isso ele não atacou. Esse motivo ele não atacou. Então eu não conheço do recurso voluntário. E os outros 4 são iguais. Se até quiser abrir o próximo... Ô Salvador, eu acho que nesse caso você então, conheceu o recurso e negou provimento. Eu fiquei na dúvida de negar provimento ou de não conhecer. Eu acho que você conheceu, você analisou até o livro fiscal dele? Então, eu analisei... Eu acho que é negar provimento. Eu acho que é negar provimento. Eu fiquei nessa dúvida. Eu analisei para entender por que ele estava argumentando tudo isso. Mas você conheceu o recurso dele para analisar e eu acho que é isso. E rebateu algumas das alegações dele. Abre esse que é final 2013-10. Eu nem sei qual é o item da pauta. Qual que é? Final 2013-10.
É 176. O que tem? Não, quando eu coloco lá no voto, eu coloco o print inteiro dos pad comps, tá vendo? Ó? Coloquei tudo coloridinho. Olha quanto pad comp ele transmitiu. Aí ele foi consumindo todos os créditos dele. Esse aqui foi um provimento parcial, porque ele transmitiu em dezembro de 2009. Em dezembro de 2009 ele tinha R$4.000 de crédito. Então foi conferido esses R$4.000 de crédito para ele. Nesse único caso aqui. Nos outros ele já não tinha mais. Porque ele transmitiu em fevereiro de 2010. Então, só o fato de você pôr essa planilha no processo, você já conheceu os argumentos dele para dizer, ó, você não, ele não argumentou isso. Isso aqui é um despacho decisório. Ele não argumentou isso aqui. Mas você conheceu do recurso dele. Eu fiquei na dúvida. Se a turma entender que é para conhecer e negar provimento, eu também... Eu acho mais adequado. Eu também acho. Você analisou de um jeito ou do outro, né? Então, eu vou... Os 4 têm a mesma conclusão. Os 4 eu coloquei como não conhecer. Mas eu fiquei muito... Eu mudei várias vezes esse dispositivo para conhecer e negar provimento, né? Mas eu acho que eu vou, então, deixar para essa... Se for o consentimento de todos, para negar, conhecer do recurso voluntário e negar provimento. Eu não sei, Salvador, se você vai ser tão criterioso, mas é que tem uma inconstitucionalidade, né? Ele dá juros sobre multa, né? Isso já não, quer dizer que normalmente você não conhece essa parte. Ele argumenta que é inconstitucional o juro Selic e o juro sobre multa, né? Não, eu concordo, Salvador, mas é que eu acho que você não conhece quando é constitucional, não é isso? Eu não conheço quando é argumento de inconstitucionalidade, né? Mas você vai negar para tudo? Ou vai conhecer parcialmente? Essa é a minha dúvida. Não, eu vou conhecer integral e negar provimento. Então, tá bom. Então, vamos lá. Só um minutinho. Eu preciso até ajustar os outros lá, porque... o único que teve homologação parcial foi esse aqui, o 2013-10, porque ele transmitiu em dezembro de 2009 e tinha crédito ainda. Né? Janeiro de 2010 tinha crédito ainda. Os outros é tudo por não homologação integral, né? Uhum. Mas aí o corpo do texto eu vou ajustar depois, mas a conclusão são todos iguais, né? De negar provimento. Então, a proposta para os itens 173 a 176 do relator é negar provimento. Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Eu vou acompanhar. Ontem a gente conversou com ele, falou que quando os argumentos não batiam, que era não conhecimento, mas eu continuo achando isso também, mas é que olhando seu voto, realmente você analisou, né? Então, é diferente quando a gente só lista os argumentos e fala, esses argumentos não tem coerência com o processo, né? Mas aí, pelo teor do seu voto, realmente é negar provimento mesmo. Tá bom. Eu acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Eu vou divergir, conheço só parte do processo, parte dos argumentos. Os argumentos de inconstitucionalidade eu não conheço. Os demais eu conheço e nego. Ok, obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então a decisão fica por... Você... Ela seguiu seu pensamento, viu? Então, a decisão dos itens 173 a 176 fica por unanimidade de votos, com exceção da inconstitucionalidade, que tem a divergência da doutora Sabrina, que não conhece. Agora, nós passamos para o item 177. Pode ser, doutor Salvador? Pode. Não vai encerrar, não, a pauta de amanhã, se passar para esse aí? Não, tem um da Jusileia. A gente está reservando da Jusileia para ficar para amanhã. E à tarde tem vários com sustentação, né? É melhor a gente antecipar. Todos mesmo. Então, nós vamos julgar o item 177, cuja recorrente é Racha Administração de Hotéis de Turismo Limitada, de relatoria do Dr. Salvador. Por favor, Dr. Salvador. Na verdade, eu gostaria de julgar os dois em conjunto, 177 e 178. Tá bom. Então, vamos julgar o 177 e 178, a mesma recorrente. Por favor, Dr. Salvador. Qual que é o 177, só para eu ler aqui? E na 2009-83. 2009-83.
O doutor Marco Antônio que põe numerinho e tudo para ajudar. Os dois eu estou dando encaminhamento para a resolução. Eu vou ler um pouquinho aqui para lembrar maiores detalhes, mas é porque foi apresentado aquele despacho decisório padrão de DARF alocado, né? DARF alocado em apagamentos da tributo 20, porque ele não fez retificação da DCTF, então deu esse problema, né? A DRJ, ela negou o provimento por conta de falta de prova, que disse que deveria ter apresentado a prova do crédito com documentos contábeis, enfim. E aí ele veio no recurso voluntário e trouxe os documentos contábeis. Trouxe muitos. Trouxe livro razão, trouxe balancete, trouxe vários documentos, né? Então, posso ir para o voto? Sim, por favor. Como relatado, a recorrente apresentou o PERDCOMP com o objetivo de restituir, na via da compensação, o recolhimento indevido de COFINS apurado em setembro de 2004. O outro só altera o período, tá? Recolhido por meio de data e juntado aos autos e localizado pela DRF. Sustenta que desenvolve a prestação de serviço de hotelaria ou de organização de feiras e eventos sujeita ao regime de incidência cumulativa da contribuição. No entanto, então, porque ela faz assim, ela tem várias receitas, várias atividades. A receita de hotelaria está no regime cumulativo. As outras receitas estão no não cumulativo. Nesse período, ela colocou tudo no não cumulativo e pagou um tributo grande, né? Porque ela pagou por 7,60. Aí depois ela pensou e falou, a hotelaria é cumulativo. Refez a apuração dela e identificou que o serviço de hotelaria, aqui ó, ao aplicar a alíquota de 7,6, sustenta que recolheu o valor de R$101 mil sobre todo o período, né? No entanto, o montante do tributo devido sujeito ao regime não cumulativo somava apenas o valor de 37 mil. Para as receitas sujeitas ao regime cumulativo, deveria ter recolhido R$31 mil. Com isso, o valor total que deveria ter recolhido no período, somando-se os regimes cumulativos e não cumulativos, deveria ser 68.600, e não 101, como ele reconheceu, como ele declarou e recolheu. Com sua avaliação de conformidade, apresentou as planilhas, né? Apresentou apenas a planilha de folhas 67. E a DRJ ela negou o provimento por falta de liquidez de certeza, que deveria ter documento contábil, enfim. Diante disso, aproveitou a oportunidade de apresentar diversos documentos contábeis em seu recurso voluntário, como balancete, livro razão das contas de receita e registro de entradas. Como o crédito foi negado por simples cruzamentos de informações eletrônicas no banco de dados da Receita Federal, aquele despacho decisório lacônico, não homologando o crédito por via de um despacho decisório eletrônico, acato essas provas trazidas em sede de recurso voluntário em homenagem à verdade material. A recorrente afirmou ainda uma diferença que pode apresentar no seu balancete, porque ele contabilizava em períodos diferentes, então acaba jogando para períodos posteriores, né? Que se a fiscalização na hora da diligência for apurar isso aqui, ela vai identificar certamente o valor. Então, como a documentação ela foi apostada apenas em recurso voluntário, principalmente eu voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a documentação, identifique as receitas submetidas ao regime cumulativo, daquelas sujeitas ao regime não cumulativo, apurando e confirmando a eventual existência de recolhimento maior no período pleiteado. Após a análise, elaborar relatório de diligência e intimar a recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias, após retornem os autos para julgamento. Isso é para os dois, tá? Para os dois processos. Como ele está trazendo esse documento tudo em recurso voluntário, acho que a Fazenda tem que se manifestar sobre ele, né? E auditar para me trazer aqui um relatório de se tem mesmo crédito ou não e quanto que é, para a gente poder julgar depois, quando voltar aos autos. Os caras vão ficar felizes, você vai ver. Né? Mas você está certo, eu concordo. Ok, então 177 e 178. O relator está propondo resolução com diligência. Podemos votar?
Doutor Ari, por favor. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutora Samira Luiz. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho, relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia. Acompanho. Eu não ouvi, doutora Jusileia. Acompanho, desculpa. Obrigada. Eu também acompanho. Então, nos itens 177 e 178, a decisão é pela resolução, pela diligência e é por unanimidade de votos. Bom, eu acho que agora encerramos, certo? Com isso, encerramos a sessão da tarde do dia 23 de junho de 2021. Eu peço, por favor, que parem as gravações.